Nós já estamos de volta com Manhã da Piedade e hoje, terça-feira, é dia do quadro Servo por Amor, momento em que falamos da vocação para o sacerdócio. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história de vida, né, nesses quadros, esse quadro que estreou na última terça-feira, né, nós vamos conhecer um pouco da história, das histórias diversas, né, dos padres da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, como eles descobriram a vocação para o sacerdócio, como foi a trajetória até a ordenação e o apoio da família e também dos amigos. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história de um belo-horizontino com 44 anos de sacerdócio. Ele, que é filho da Ilka Armon Amanteia e do Eurico Amanteia. E é pároco da Igreja Coração Eucarístico de Jesus, aqui no bairro Coração Eucarístico, né, na capital mineira. Nós estamos falando do nosso querido Monsenhor Éder Amanteia. Monsenhor, bom dia! Que alegria tê-lo aqui conosco. Uma alegria toda minha poder apresentar a minha história, um pouco da minha história, para que os telespectadores e também aqueles que acompanham a rede Catedral de televisão possam conhecer melhor também. Né? E às vezes as pessoas me ouvem pelo rádio, né? Então escutam só a voz. Na TV tem a possibilidade de ver também a minha pessoa. Pois é, e aqui está o Monsenhor conosco, nesse quadro tão bacana que nós estreamos na última terça-feira, com a participação do nosso querido também Padre Wellington Santos. E nós queremos saber um pouco da vida do Monsenhor Éder Amanteia. Vamos começar lá do início, Monsenhor? Vamos. A vocação. Quando foi que o senhor descobriu né, no caso lá na época, que teria essa vocação para ser padre? Certo. Primeiro, eu quero, se você me permite, claro, dizer um pouco da minha origem. Né? Os meus avós paternos, eles vieram da Itália, no fim do século XIX. E se instalaram primeiramente em Mariana e depois vieram a Belo Horizonte, lá no bairro Floresta. E os meus avós maternos vieram de Juiz de Fora, se instalaram em Belo Horizonte, que a capital estava começando, né? E meus pais se conheceram lá, se casaram. E eu nasci em 1945. Aqui em Belo Horizonte? Lá no bairro Floresta mesmo. Né? E, então, desde criança, meus pais católicos iam à missa e tal. E quem começou a chamar muita atenção, eles já não estão entre nós mais, é Padre William Silva e Padre Gonçalo Belém. O senhor assistia às missas deles? E que era tudo diferente do que é hoje, não é? Sim, muitas coisas mudaram. Então, muita coisa mudou. Então, eles iam ao catecismo, a gente frequentava o catecismo, então eles estavam presentes no catecismo e tal. E eu vendo todo aquele trabalho, né, o trabalho social também que eles faziam, o trabalho religioso, aquilo começou a me chamar a atenção, me empolgou bastante. Né? Então, eu dizia que queria ser padre. Até fui alvo um pouco de brincadeiras, né? Me chamava de padreco, de vigário. Desde etc. que idade o senhor já tinha essa certeza? Lá, 7, 8 anos, porque estava no catecismo ainda, né? Depois veio a adolescência, com os problemas próprios da adolescência, isso ficou um pouco amortecido. Eu trabalhei fora, eu trabalhei num banco com 14, 15 anos, fui para esse banco. Mas continuava frequentando a igreja? Continuei frequentando. Aí voltou, então, outra vez. Aí estava na paróquia Dom Arnaldo Ribeiro, Padre Arnaldo Ribeiro, que depois ficou bispo. E Padre Expedito também, Padre Expedito Rodrigues Dávila, que me, assim, empolgaram bastante também. Então, em 66, Padre Arnaldo foi para o seminário e ele disse assim, está na hora de você resolver. Então, eu resolvi, fui também para o seminário. Nós moramos ali onde é a PUC hoje, aqueles prédios do centro, né, do campus do Coração Eucarístico. E moramos ali de 66 até fim de 69. E depois o seminário fechou, porque a PUC foi para lá. E nós fomos morar, então, num apartamento. Quantos na época? Quantas pessoas? 4. 4 pessoas. 4 seminaristas. Foi o que sobrou do seminário todo. Né? Então, D. João Rezende Costa dizia assim, que nós éramos o resto de Israel. Então, esses 4 eram o Dom Alberto Aveira, que hoje é arcebispo
de Belém do Pará, o padre Gustavo Nascimento Chaves, que é vigário lá da Nossa Senhora da Glória do Eldorado, eu e padre Xavier, que morreu. E, então nós ficamos lá, quase que para dizer assim, para segurar o seminário, né? E nos assistir, moravam conosco o padre Alberto Antoniazzi e o padre Arnaldo Ribeiro, que em 75 ficou bispo. Sim. Agora, monsenhor, como que foi para a família receber a notícia? Eu quero ir para o seminário, eu quero ser padre. Olha, o meu pai até que ficou um pouco indiferente. Falei, não, você faça o que você quiser. Respeitou a decisão. E a minha mãe, as minhas cunhadas diziam assim, sua mãe está chorando, porque você saiu de casa e tal. Eu falei assim, olha, um dia ela vai parar de chorar, porque se eu sair, eu saí para ir ao seminário. Se eu saísse para casar, não era a mesma coisa? Ia sair da família também, quer dizer, do núcleo familiar. Com qual idade o senhor foi para o seminário, padre? Com 19 anos. Com 19 anos. Eu já era mais... praticamente adulto, porque eu era bancário e tal, né? E fui mandado embora do banco, então coincidiu tudo. Fui mandado embora do banco e o padre Arnaldo foi para o seminário. Então, está na hora de resolver. Né? Então, aí, eu digo que o tempo do seminário foi um tempo muito bom, muito proveitoso. É um tempo muito importante, né? Muito Antes de importante. falarmos desse tempo de seminário, eu vou pedir, nós temos algumas fotos, né, do monsenhor com a família. Ah, sim, aí meus pais, né, no dia da minha ordenação. Ordenação, isso. O pai e a mãe. O pai e a mãe, Temos mais imagens, mais fotos dessa época aí. Isso foi que ano, monsenhor? 1974. 74. Aí são os meus irmãos. Da vida religiosa da família, só o senhor ou tem mais alguém? Só eu, Os irmãos seguiram outros caminhos também, né? Os irmãos foram para o Depois a gente vai falar mais dessas imagens. Agora, eu queria que o senhor falasse nesse momento, que o senhor começou a comentar sobre o seminário. Como que foi esse período dentro do seminário? Quais eram os desafios? Teve algum momento que bateu aquela incerteza, aquela dúvida? Será que é isso que eu quero mesmo para a minha vida, para a minha caminhada? Olha, eu posso dizer que não houve assim, um momento de muita dúvida e incerteza, não. Porque a gente era muito bem assessorado e muito bem assistido pelos padres que nos acompanhavam, né? Você perguntou de dúvida, foi quando eu fiz o retiro para ser ordenado, que foi lá no cenáculo, eu passei 8 dias sozinho lá, pensando, né? Então, aí eu fiz essa pergunta para mim mesmo. É isso mesmo que você quer? Você está seguro dessa decisão? Pense bem que isso não é para um mês, nem 2 meses, nem um ano. É uma vida, né? É uma vida. Né? Como também, se a gente optasse pelo matrimônio, o matrimônio é uma vida também. É um compromisso. É um compromisso. Então, mas só que todo o trabalho pastoral, né, todo o trabalho que a gente ia realizando, né, nas paróquias e também na arquidiocese, isso aí alimenta muito a vocação da gente. E confirma essa vocação. Eu imagino que é uma confirmação diária, né? É claro, é isso mesmo que a gente quer, né? Eu me lembro que hoje, pensando no passado, né, eu falei assim, puxa vida, não tenho tanto entusiasmo como naquela época, né? Eu saía de Belo Horizonte, eu ia de ônibus para o interior, para Caeté, para Sabará, para Brumadinho, para Bonfim e tal, para poder fazer a reunião de pastoral de juventude. O senhor era bem atuante com essas pastorais também, né, monsenhor? Então, era uma coisa que hoje a gente tem carro e tem mais facilidade, né? E também, é claro que a minha idade já não é tão, assim, favorável, né, para fazer muita coisa. Mas a gente vai fazendo o que for possível. Com certeza. E antes de vir para cá, ele estava em reunião lá na paróquia, né? Pois é, definindo novos rumos, novos trabalhos. Agora, quase 45 anos de sacerdócio. 45 anos, o senhor vai celebrar em agosto agora, dia né, 15 monsenhor? de agosto. Dia 15 de agosto. E aí, uma pergunta que eu fiz para o monsenhor assim que ele chegou aqui. Em quantas paróquias, por quantas paróquias o senhor passou? Uma paróquia foi a resposta, né? Uma paróquia que foi peão. Ou peão, né? Porque eu sempre tive várias funções. Então, quando eu comecei, quando eu vim para o Coração Eucarístico, era uma grande favela na Via Expressa e não havia moradia. Então, eu pedi para continuar morando no apartamento lá
onde eu morava como seminarista, e disseram, ó, meu quarto vai ficar livre, ninguém vai morar aí, eu não posso ficar. Então o Padre Arnaldo disse, não, pode ficar tranquilo. E com isso, depois ele foi eleito bispo, aí formou-se uma equipe de formação, e eu entrei dentro dessa equipe. Isso foi no ano 76, e aí ficamos, Padre Antoniazzi, eu e Padre Pedrinho, tomando conta do seminário, que eram 15 seminaristas só, né? Aí veio aqui para onde é a PUC Virtual hoje, aqui na Avenida 31 de Março. E aí ficamos ali e quando chegou no fim do ano 77, nós resolvemos, o seminário começou a crescer, aí pedimos a D. João que arranjasse um padre que ficasse mais ali por conta disso. Presente ali, mais né? presente. Aí, e eu saí, então fiquei na paróquia. Na paróquia. O senhor participou da construção da paróquia? Sim. Aí quando foi, eu estando na paróquia, o Dom Arnaldo já era bispo, ele me chamou e disse, você é muito novo e só essa paróquia aí é muito coisa. Você não quer dar uma ajuda no interior? Aí eu fui conhecer Rio Manso, que era uma das poucas cidades que eu não conhecia da arquidiocese. E o Padre Pedrinho me levou lá e tal, e aí eu falei assim, tá. O senhor ficava desenvolvendo trabalhos nos dois lugares? Aí eu, no Coração Eucarístico, lá. Eu ia uma vez por mês, eu ficava 4, 5 dias lá, atendendo a população. Mas nunca abandonou aqui Nunca abandonei paróquia aqui. do bairro. E com isso eu fiquei 22 anos lá. 22 anos E depois com isso eu fiquei também, aí pastoral de juventude. conciliando outros trabalhos. O senhor também foi reitor do SACES, do Seminário Arquidiocesano, também conciliou nessa também fase? Também conciliou, sempre conciliando. Eu fui vigário-geral também, né, da arquidiocese. No tempo de Dom Serafim, eu fui o único vigário-geral dele. Né? E no ano de 2013 foi quando o senhor recebeu o título de Monsenhor Capelão, né? Isso em mesmo, reconhecimento aí pelos vários serviços prestados à nossa arquidiocese, à nossa comunidade. Como foi receber esse título? Olha, não desprezando, né, as coisas, né, mas, quer dizer, o título é uma distinção que a igreja faz a alguns padres. Mas isso não me subiu a cabeça, não, porque, para mim, eu tenho como orientação de vida um versículo do Evangelho que diz assim, eu sou simples servo. Então, se eu aceitei o sacramento da ordem, é para servir. E se é para servir, eu não estou esperando agradecimento e reconhecimento de ninguém, né? Eu tenho que fazer aquilo que é o melhor. E Deus saberá realmente reconhecer. Sabe de tudo a hora certa, né? E saberá abençoar o trabalho. Sim. E tantos trabalhos que nós já falamos, nós temos algumas fotos, eu pedi a produção para colocar para a gente, Monsenhor, dos trabalhos diversos. Ah, sim. Celebrações. Isso aí é uma celebração. Uma celebração. Mais uma, porque são inúmeras também, são né? Inúmeras, são muitas. A gente separou algumas. Esse é Dom Mol, que está no meio. Este é Dom Mol. Deve ter sido com celebração aí eu não me lembro bem, não. Tem mais imagens? Da região. Pediu a pessoa preparação, porque são muitas imagens de celebrações, são inúmeras. Padre Fernando também ali. Isso aí é um evento? Esse aí é o grupo do bazar da paróquia, né? Isso é na paróquia aqui do bairro Coração Eucarístico, do Coração né? Eucarístico, Tá. Deve ser um evento interno também. Esse aí é uma reunião também lá no Emaús. Convívio Emaús, né? Esse Ramos, é procissão dos Ramos, né? na pracinha da paróquia e indo para a paróquia. Né? Aí celebração Carlos, no Mineirinho. Missa da Unidade. Missa da Unidade. Mineirinho, né? Com o Padre Carlos, com outros sacerdotes, celebrando também. Celebrando também. Isso aí no Padre Eustáquio, a produção também formando aqui. Mais pois uma Aí são 2 acólitos, né? Também na celebração de Domingo de Ramos. Bom, são muitos momentos, né? Padre Edecildo. Padre Gilson Padre também. Gilson. Mais uma... São muitos momentos, então, em várias paróquias, com muitos outros padres, né? São muitas histórias para contar também. Muitas histórias para contar. Entre essas histórias com padres, eu posso te dizer que eu sempre tentei ter um carinho grande com os padres idosos e assistir também os enfermos, né? Quantos que eu pude assistir? E um que foi assim, bem íntimo foi o Padre Antoniazzi, que ele, no ano e meio antes dele morrer, ele morou comigo, né?
Então eu ajudava a tomar banho, à noite acordava para dar remédio, essas coisas, né? Então eu achava que tinha um respeito grande e dizia assim, é meu irmão e precisa de mim. E eu preciso ajudar de alguma forma. Bom, e essas pessoas reconhecem muito esse jeito solidário, essa atenção que o senhor dá, que o senhor presta às outras pessoas, tanto que algumas pessoas resolveram mandar uma mensagem especial para o senhor nesse dia de hoje. Então, vamos assistir. Monsenhor, obrigado por tudo que você tem feito pela família. Tudo de bom para você. Agradeço à nossa família, aos meus filhos e minha esposa e a todos. Muito obrigado. Agradeço a Deus por ter uma pessoa representante dele no meio da nossa família. Isso é muito importante porque traz os conhecimentos de Deus para a gente mais próximos, os exemplos, os apoios, no caso, quando a gente não está legal. Então, é uma honra a gente ter uma pessoa da igreja no meio da família. É muito bacana. Um abraço e continue sendo esse exemplo de pai para muitos. Tchau, um beijo. Tchau. Obrigada, padrinho, um beijo. Agradeço por todos esses anos juntos trabalhando. Obrigada. Monsenhor, essa foi a forma que a gente achou carinhosa para te agradecer por todo o carinho e atenção. Fica com Deus. Monsenhor Éder, nós temos esse privilégio de dizer que você realmente é nosso amigo. E estamos aqui então para, em nome de nossa família e de toda a paróquia, toda a comunidade do Coração Eucarístico, agradecer a você e a Deus, pedindo também a Ele que o ilumine, que o fortaleça, muita inspiração, muita sabedoria, para continuar conosco firme nessa caminhada rumo à casa do Pai. Muito obrigado por tudo e conte sempre conosco para o que for necessário. Obrigado. Que legal, irmãos, sobrinhas, paroquianos, funcionários lá da paróquia. Com tantas mensagens positivas, pode ter a certeza nesse momento, fiz a escolha certa da minha vida, sombra né? de dúvida. Até hoje, agora me lembro que numa conversa com outro padre, né, eu falei assim, nós estávamos falando a respeito de vocação mesmo, e ele falou assim, você nunca pensou em fazer outra coisa, não? Eu falei assim, nunca, né? A minha essência de ser é padre. É padre. É padre, né? Então eu não pensei nunca em fazer outra coisa, não. Coisa. Para os jovens que estão nos assistindo, né, e às vezes estão naquele período de dúvidas, de vocações, querem também seguir esse caminho. O senhor, com toda essa trajetória, depois de 44, quase 45 anos de sacerdócio, o que o senhor pode falar para esses jovens? Tenham coragem, não tenham medo, saibam fazer um bom discernimento, porque isso é muito importante, a gente pensar agora, o depois, né? Então, saibam fazer um bom discernimento e saber que a gente é Deus que nos chama, é Jesus que nos chama através da igreja. E se Ele nos chama, Ele nos dá condição para a gente responder bem ao seu chamado. Monsenhor, em uma palavra, ser padre é? Maravilhoso. Maravilhoso. Agradeço muito a vinda do senhor, estar aqui conosco nessa segunda edição desse quadro tão especial e que Deus continue iluminando o caminhar do senhor aí com esse sacerdócio, então, com essa vocação tão bonita, né, que o senhor escolheu. Tá. Você me permite, então, dar uma bênção? Por favor. Né? Pela intercessão e a oração de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira do estado de Minas Gerais, padroeira também da rede catedral, e São José, seu castíssimo esposo, que a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, trazendo saúde, paz e harmonia. Amém. E depois dessa bênção toda especial do Monsenhor Éder Amanteia, de conhecermos um pouco da história dele, vamos a um rápido intervalo, voltamos já.